Olá, moçada, mais uma aula. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre evolução, né? A evolução e a genética, elas estão ligadas, né? Você não pode falar da evolução sem você conhecer a genética, né? Porque vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Evolução é uma parte muito curiosa da biologia, né? Como está escrito aqui, evolução é o ramo da biologia, é o campo da biologia que estuda a diversidade biológica através da mutação e recombinação genética. Mutação e recombinação genética está dentro de quem? Da genética. Então, como que eu posso explicar que o Pedro e o Paulo, o Zé e o João não são iguais, sendo que são da mesma espécie? É complicado. Na natureza, a gente sabe, no reino animal, vamos falar, tirando o ser humano, até mesmo nos seres humanos, sempre tem aquele que é mais forte. Sendo mais forte fisicamente, ele vai ter o maior sucesso de adaptação. Ele é mais apto ao meio onde ele vive, né? Então você tem lá no grupo de leões, entre os machos, no macaco, entre os machos, você tem o que a gente chama de macho alfa, que é o líder do grupo, né? Ou seja, ele é o mais adaptado, ele é o mais forte, ele conquistou aquele espaço. Mas se eles são da mesma espécie, por que tem essa diferença, né? Então a evolução e a genética caminham juntas, né? Então vamos lá? Pessoal, algumas ideias de evolução. Criacionista ou fixismo. Fixismo é a ideia imposta pela igreja, independente da tua religião. Eu não quero saber o que você acredita, eu não quero saber da sua religião, eu não estou aqui para discutir religião, tudo certo? Primeiro ponto, tá? Eu estou só falando o que cada ideia trata. Você acredita naquilo que você quiser, tá? Só que o vestibular, ele não vai perguntar o que você acredita, ele vai perguntar para você o que as ideias tratam, tá bom? Então, ó, o criacionismo ou fixismo é uma ideia colocada pela igreja onde ela não aceita a evolução. Então aquela história do homem da caverna, Neandertal, Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens, você esquece. A igreja não acredita nisso. A igreja acredita no que? Deus fez o homem, Deus fez os animais, as plantas, Deus fez todos os seres vivos com a forma que eles têm até hoje. Eles são imutáveis. Então, se eles são imutáveis, eles não evoluem, certo? Tranquilo? Então, a igreja, certo? O criacionismo, o fixismo com X, F-I-X-I-S-M-O, fixismo, certo? É uma ideia da igreja onde não acredita-se na evolução. Lamarck Jean-Baptiste de Monnet foi francês, né? E ele tinha um título de Conde de Lamarck, Cavaleiro de Lamarck, uma região lá da França. Então ele passou a ser conhecido como Jean-Baptiste Lamarck, devido ao título de cavaleiro que ele possuía. Ele foi o primeiro a bater de frente no criacionismo. Porém, ele acreditava numa coisa também absurdíssima, que é o fato de os seres vivos surgirem da matéria inanimada, da matéria morta, certo? Ele acreditava na abiogênese. O ser vivo surge da matéria não viva, né? Que é aquela fita lá, você pega uma camisa suada,
né? Você jogou bola igual retardado, uma camisa suada, põe num canto da sala, sem luz, joga lá germe de trigo, e daquela camisa suada e o germe de trigo vai nascer ratos. Absurdo, mas tudo bem, né? Lamarck acreditava na abiogênese. Só que, em relação à origem dos primeiros seres vivos, que é a próxima aula nossa. O ser vivo formado, originado já, Lamarck acreditava também no que? O ambiente força uma adaptação nos seres vivos. Como assim, Pedro? O ambiente força uma adaptação. É aquela historinha da girafa, né? As girafas, aquele animal, pescoçudo e tal, tinha um pescoço normal, igual o cavalo, um jumento, uma zebra. As girafas tinham um pescocinho normal delas, né? Só que, num determinado momento, teve uma competição muito grande, uma disputa muito grande pela vegetação rasteira, né? Se teve essa competição com as vegetações rasteiras, o que acontecia? Começou a ter muito animal para pouca comida. As girafas começaram a se alimentar dos brotos de árvore. Então elas esticavam o pescoço devido à falta de comida. De tanto que ela esticava o pescoço dela foi crescendo. Certo? Então por que ela começou a ir para a árvore? Porque no meio que ela vivia, faltava alimento. Nesse caso, o ambiente forçou a girafa a pegar o alimento da árvore esticando o pescoço. Certo? Lamarck acreditava nas duas pontos aqui. A lei do uso e desuso. Quanto mais eu usar um órgão, um membro, mais ele se desenvolve. Quanto menos eu usar, menos ele se desenvolve, atrofia e some. Essa parte de Lamarck está correta, né? Nós temos assim, você vai na musculação, você tem um corpinho chassi de grilo, corpinho tísico. Você começa numa academia de ginástica, você vai puxando ferro, o que acontece? Sua musculatura se desenvolve, né? Se desenvolve porque você está trabalhando ela. Lá na África, na Ásia, não me lembro agora, tem uma tribo onde as mulheres colocam anéis pesados no pescoço e o pescoço dela vai crescendo, certo? Então, isso aqui tudo bem, não funciona para tudo, para todos os órgãos, mas tem algum fundamento nos dias de hoje. Transmissão dos caracteres adquiridos. A girafa, de tanto que ela tinha o pescoço comprido, ela deu à luz a uma girafa de pescoço comprido. Isso não é verdadeiro, isso não acontece. Essas mulheres que colocam os anéis no pescoço, tem o pescoção grande. Quando elas dão à luz, a criança tem um pescoço normal. Aí elas vão colocando os anéis no pescoço gradativamente para que isso vá crescendo, né? Essa parte aqui, gente, ela foi derrubada porque os caras fizeram experimentos com ratos, né? Eles cortavam a cauda dos ratos durante várias gerações, durante vários anos, certo? E todos os descendentes desses ratos surgiam com cauda. Então as características não foram transmitidas, né? Então esse foi o erro de Lamarck. Lamarck ele acreditava que tudo que eu adquiria pelo uso e desuso eu passava para os descendentes. Porém, isso não é. As características não são transmitidas. Por que não são? Isso foi descoberto depois, né? Há muitos anos depois, em 1900 e alguma coisa, após os trabalhos de Mendel. Para que uma característica adquirida, que seja, fosse transmitida para o descendente, essa característica tinha que ter acontecido, tinha que ter surgido numa característica, numa célula sexual. Ela tinha que ter mudado uma célula sexual, certo? Então, se eu tenho um câncer porque eu fico na luz, o meu filho vai nascer com câncer. Eu sou rato de academia, sou fortão, meu filho vai nascer fortão. Não chegou a alterar as células genéticas, as células reprodutoras, as células sexuais. Então são só características de células somáticas, de células corporais.
corpóreas. Soma na genética é corpo, né? Características somáticas, autossômicas é corpo, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar de Darwin e neodarwinismo. Já estou de volta. E aí, moçada, beleza? Então vamos continuar aqui falando Darwin, né? Charles Darwin criou o darwinismo, certo? Darwin viveu em 1809 a 1882. Então teve um período da vida dele que ele foi contemporâneo de Lamarck, ok? Então, se vocês lembram, o erro de Lamarck foi o quê? O erro de Lamarck foi falar que as características evolutivas adquiridas pelo uso e desuso eram transmitidas aos descendentes. Só que não era transmitida porque eram características presentes no corpo e não chegou a atingir os gametas, né? Já darwinismo fala do seguinte: os dois acreditavam na ação do ambiente para mudar, para evoluir o indivíduo. Só que Lamarck falava que o ambiente forçava a adaptação. Ou você muda ou você muda. Darwin, não. Darwin falava assim: o ambiente seleciona o mais apto. Dentro da espécie eu tenho indivíduos diferentes, um mais forte ou mais apto que o outro, certo? Então, para Darwin, o ambiente selecionava, escolhia o mais adaptado, o mais resistente à ação dele. E esses mais adaptados se reproduziam deixando descendentes. O exemplo mais simbólico nos dias de hoje são as superbactérias. Ora, eu tenho uma dor de garganta, eu vou tomar um antibiótico, amoxicilina. Eu estou tomando. Essa colônia de bactéria que está me infectando, não são 100% iguais. Embora elas compartilhem 99,9% dos genes, esse 0,1% já faz ela ser diferente, tá? Então o que vai acontecer? O antibiótico vai matar as mais susceptíveis, as mais, entre aspas, fracas, menos resistentes, e deixa as mais resistentes. Aí o que acontece? Param de tomar o antibiótico. Essas bactérias vão se adaptar ao antibiótico, à ação do antibiótico. E cada vez eu tenho que tomar um antibiótico mais forte para poder vencê-la, né? Esse é um exemplo. Como eu usei o exemplo de girafa, né? Darwin falava assim: Lamarck, eu discordo de você. Nós temos girafas de pescoço curto e temos girafas de pescoço longo. Quando houve a competição pelo alimento e começou a faltar o alimento, quem que se deu bem, quem que se sobressaiu? Aquelas que tinham um pescoço longo, que conseguia comer os brotos de árvore. As pequenas de pescoço curto morreram de fome, então o ambiente selecionou. Falta de alimento, a única fonte está lá em cima. Quem consegue vive, quem não consegue morre. É uma seleção também, certo? Gente, então Darwin acreditava nisso. O princípio da teoria de Darwin, né, seleção natural, é confirmado através do estudo fóssil. Fóssil é qualquer vestígio do animal, esqueleto, pegada, utensílio de seres que viveram, não só animal, né, vegetal também. É qualquer vestígio de um ser vivo que viveu a tempos remotos. Através do estudo dos fósseis, você consegue estudar até as características do indivíduo para a época, como que ele se portava, qual era o nicho ecológico do indivíduo, certo? Adaptação, a capacidade que um ser vivo tem de se transformar e se ajustar
ajustar, se adaptar a viver bem no meio. Então nós temos o mimetismo e a camuflagem. A camuflagem é a característica que o indivíduo tem que é semelhante ao meio. Bicho-pau, urso polar. Qual é a pelagem do urso polar? Branco. Por quê? A paisagem, o ambiente dele é claro por causa da neve. O bicho-pau, você tem também o gafanhoto, certo? O mimetismo é a capacidade de duas espécies compartilharem a mesma característica. Cobra, coral, borboleta, monarca e vice-rei, certo? São duas espécies de animais, nós temos duas cobras muito parecidas na coloração, só que uma é venenosa e a outra não. Essa que não é venenosa, para se manter viva, copiou a característica da venenosa. Na dúvida, a gente vaza. E as borboletas vice-rei e monarca, uma delas tem um gosto, se eu não me engano, a vice-rei, ela tem um gosto muito desagradável, não palatável para as aves. Não que eu tenha comido, né? Eu não comi isso daí. A gente lê, algum tonto deve ter comido. Falar isso, né? Eu não comi. Né? Mas uma delas tem um gosto não palatável, não agradável, e a que tem o gosto agradável copiou a forma da outra nas cores para poder se dar bem. Isso é mimetismo, certo? Mimetismo, então, é quando duas espécies diferentes compartilham da mesma característica, onde uma se sobressai e leva vantagem. Camuflagem é quando eu vou imitar o meio que eu vivo, o bicho-pau, o urso polar, certo? E as evidências anatofisiológicas, que são órgãos homólogos e órgãos análogos. Isso tudo vem trabalhar o pensamento de Darwin de seleção natural. Órgãos homólogos, homo é igual, certo? É a mesma origem, tem o mesmo ancestral. E a função desse órgão pode ou não ser a mesma. Então nós estamos falando homólogo e análogo de acordo com a origem, tá? Homo igual ana, diferente. Então os órgãos homólogos têm a mesma origem, asa de morcego e asa de ave, certo? Se você for pegar aqui a asa de morcego e a asa de ave, elas têm a mesma função? Obviamente. Voo, locomoção. Então, o morcego é um mamífero e a ave é uma ave, pombo que seja. Então, aqui é um exemplo onde você compartilha da mesma função. Ok? Asa de morcego e o braço humano. O morcego usa para voar, se locomover. O nosso braço não é locomoção. Então, aqui nós temos mesma origem e função diferente, certo? Diferente função. Ok? Diferente função. Isso aqui, esse órgão homólogo, é explicado pela divergência adaptativa. O que é divergir? Espalhar. Então você tem o mesmo ancestral, que seria aqui o meu pulso, e ele se adaptou, se transformou e ajustou de várias formas e acabou formando vários indivíduos. No caso, formou ave e morcego. Morcego, mamífero, ave é ave. Ok? Morcego é mamífero e o homem é mamífero. Então tiveram a mesma origem. Ok? Órgãos análogos obrigatoriamente tem a mesma função, serve para a mesma coisa, só que tem uma origem diferente, tá? A asa da borboleta. A borboleta é um inseto. Morcego é um mamífero, invertebrado e cordado. E aí, tem origens diferentes. Então, aqui, a origem embrionária é diferente. Isso se deve à convergência adaptativa. Várias espécies convergem. Lembra de física? Divergência de raios, convergência de raios. Cuide, se cuida. Vou pegar sua aula. Divergência, convergência
e divergência. Nesse caso, é uma convergência, espécies diferentes que vivem no mesmo meio, obviamente por causa de alimento. Beleza? Qual foi o erro do nosso querido Darwin? Qual foi o erro da criança? Darwin, ele não sabia explicar por que os indivíduos da mesma espécie de uma mesma espécie eram diferentes, né? Então ele não sabia falar. Vamos lá, por que eu tenho bactéria mais frágil e mais resistente ao uso de antibióticos? Isso nos dias de hoje, só para você entender. Por que a girafa tinha pescoço comprido e pescoço curto? Por que o leão, sendo que todos são idênticos, por que um era mais apto, mais forte, mais tudo em relação aos outros machos? Ele não sabia explicar essa diferença, mas é uma coisa óbvia. Darwin, ele é dos anos 800, de 1809 a 1882. O DNA, o material genético, foi descoberto em 1950. Então nós tivemos esse hiato, essa lacuna de não conhecimento. Mesmo Mendel ter tido vindo antes, também não sabia. Porque Mendel não sabia o que era material genético, não havia a descoberta de DNA, de RNA, de cromossomo. Isso tudo apareceu nos anos 50. E a partir de 1950 veio a terceira, ou melhor, a quarta ideia, que é o neodarwinismo, ou teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, que é o que nós vamos falar já já. Um minuto. E aí, moçada, beleza? Então agora a última teoria, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, ok? Gente, essa teoria aqui, ela veio explicar o que Darwin não soube explicar: a diferença entre indivíduos de uma mesma espécie. Essa teoria, ela é mais atual, certo? Ela só foi possível estudar depois da descoberta do material genético e também após os trabalhos de Mendel. Mendel deu uma erguida nas ideias. A descoberta deu um up nessas ideias de Mendel, ok? Então, por que os seres são diferentes? Se eu perguntasse isso para Darwin hoje, Darwin falaria para mim: olha, Pedro, os seres de uma mesma espécie, eles são diferentes devido a duas coisinhas: a mutação gênica e a recombinação gênica. Peraí, recombinação. Então já tinha uma combinação e depois eu combinei de novo. Beleza? Por que você combina de novo? Ó, primeiro vem a mutação. Se primeiro vem a mutação, mutação é mudança. Mutação é alteração. De quem? Do material genético. Essa mudança, ela pode ser induzida, ela pode ser estimulada. Álcool, cigarro, drogas, radiação solar, radiação X, raios gama, etc. Vírus, né? A rubéola, tá bom? Então, tem 3 agentes físicos, radiação, químicos, bebidas e drogas, e biológico, vírus, no caso da rubéola. E ela pode ser espontânea. Como assim espontânea? Não sabe o que aconteceu, não sabe o porquê que aconteceu, certo? Vem do nada. Como essa mutação provoca uma mudança, eu vou ter que recombinar
o novo material genético. Então é uma nova combinação, é uma nova mistura dos novos genes, né? Que a gente chama de alelo. Lembra lá da genética? Alelos são aqueles genes que formam pares, ok? Que vão durante a formação de gameta, ok? Então essas duas fazem com que a gente e outros seres, não só os animais, vegetais, qualquer ser vivo, tenha uma diferença em relação ao seu próximo. Ok? Moçada, espero que gostem, espero que tenham gostado, espero que tenha dado certo a lousa. Se você conseguir dar um zoomzinho aí na letra, na sua tela, a gente agradece também. Precisei vir em outro local, sair da minha casa, muita cachorrada lá. Precisei vir em outro local aqui, onde a luz é maior, aproveita-se mais. Espero que tenha dado certo, conto com a colaboração de vocês e os estudos. Moçadinha, até a próxima e um forte abraço. Se cuide e estude.